Muito bem, estamos aqui no nosso acampamento Farroupilha, 20º acampamento, uma alegria muito grande. Nós já estamos há alguns anos aqui trabalhando, defendendo essa cultura e temos aqui junto com a gente Jorge Guedes para conversar um pouquinho com a gente, falar dessa cultura, da música, enfim. E para nós é uma alegria porque já é o 3º ano na nossa gestão aí da Associação Parque Farroupilha que temos esse sensacional espetáculo. Hoje não vamos falar exatamente do espetáculo. Como é que você está, meu irmão? Tudo bem? Tudo bem, meu amigo. Satisfação. Tudo certo. Como é que está a andança desse mês da equipe aí? Muito? Olha, muito corrida? Muito corrido, graças a Deus. Estamos andando bastante, né? Porque tivemos um tempo parado, com muitos momentos difíceis no Rio Grande do Sul, né? Mas graças a Deus a gente tá... Porque mudou toda a agenda, né? Porque muito show que a gente ia fazer foi transferido para o ano que vem. Foi mudando tudo, né? Mas graças a Deus conseguimos fazer uma agenda assim próximo, né? Porque algumas ficou muito distante da outra, né? Sim. Né? Até nós temos uma lá na Foz do Iguaçu, que vai dar 1000 e poucos quilômetros, né? Aqui no Rio Grande, que vai ser a última apresentação que a gente vai fazer. Olha só. Então, mas o resto foi mais ou menos perto, né? Deu certo. Conseguiu organizar. E estamos, faltam uns 5, 6 shows mais ou menos pra gente tocar ainda, né? Ainda para terminar. Eu tenho acompanhado a história de vocês, mas eu queria dar uma voltadinha lá, eu dei uma pesquisadinha e gostaria de saber se procede. Jorge Guedes tocou nos Caranchos, esteve em Porto Alegre morando uma época lá no passado. Isso procede ou eu pesquisei? É verdade, eu me criei no meio musical, né? Com minha família, meu pai. Vários irmãos, né? 10? Nós éramos 110, né? Agora estamos entre 3 só, né? Sim. Então, meu pai era gaiteiro e foi passando música para os filhos, né? Sim. Os mais velhos, coisa e tal. A coragem de ir para Porto Alegre foi em que época? Foi em 80, né? Em 80. 80, quando eu tive uma participação com os Caranchos em São Luís Gonzaga. Sim. Eles foram tocar na região lá. E aí... nós ficamos amigos dos guris, do Édio, do Chico, do Luiz, né? Então, aí surgiu a oportunidade, Jorge, que sabe tu vai para Porto Alegre, nós vamos, era Canoas, né? Canoas. Eu disse, olha, eu ainda estou me organizando aqui com os irmãos, aqui, coisa e tal, mas eu tenho vontade de dar uma volteada para Porto Alegre, né? Sim. E aí acabamos indo para lá e ficamos uns 3 anos trabalhando junto, né? Saiu discos lá naquela época? Não chegou a sair. Não chegou a gravar? Não, cheguei a fazer música para eles lá, alguma coisa eles gravaram até. O Chimarrão de Erva Boa veio depois da sua passagem por lá? Me dei um chimarrão de erva boa. Foi antes. Que abriu o trabalho para eles, né? Isso. Essa música depois foi regravada, logicamente, por Monarcas, acho, se não me engano. Eles fizeram muito sucesso, os Caranchos, né, com essa música. Ficou 3 anos lá, voltou para São Luís daí? Não, daí eu acabei ficando 8 anos, né, em Porto Alegre. Em Porto Alegre, né? Canoas, região ali. E aí, numa feita... eu me encontrei com o Noel Guarani, que fazia anos que eu não encontrava, né? Aí que eu venho a história do meu pai, porque eles viviam junto lá. O Pedro Hortaça, o Senair, o próprio Gêmeo. O Gêmeo morava na esquina de casa, né? E o Noel morava pro outro lado da quadra, né? Então lá em casa era um paradeiro de grandes nomes. E a minha avó era paraguaia, né? Olha. Então vinha muitos artistas do Paraguai, amigos, parentes, né? Essa influência que vocês usam bastante no espetáculo de vocês vem de família, então? Vem de família, sim, né? Essa influência musical e atravessa a fronteira, né? No caso a Argentina, o próprio Uruguai mesmo. Que a gente Tem grandes espetáculos que acontecem na Argentina e o pessoal que não acompanha pode até pesquisar, que são os festivais de chamamé, aquela coisa que a família vai sempre se apresentar lá, né? Claro. É meio que tradicional já, né? Sim, lá. Até inclusive começamos uns 5 anos depois, né, deles,
nós fizemos um evento em São Luís Gonzaga chamado Encontro Internacional de Chamameceiros, né? Olha só. E aonde a gente trazia o pessoal do Paraguai, da Argentina e do Uruguai, né? Nós tivemos a honra de ser convidado para esse evento, que é um evento bem qualificado, e não conseguimos ir por questão de agenda, mas ficamos muito felizes com os convidados. Naquela época era o Luiz Carlos Borges estava vivo, há pouco tempo que ele faleceu, né? Sim. O próprio Amandu Costa, que estava recém levantando asas, como começando. Você, né? E aí a coisa foi indo, né? E essa função musical, né? E aí que eu digo que aí que eu voltei atrás, né? No encontro com o Noel Guarani. E aí o Noel fazia 6 anos que não gravava, né? Sim. E ele tinha vontade de gravar mais um disco, coisa e tal. Né? E como me encontrou já músico, coisa e tal, né? Eu era gurizote naquela época lá, né? Sim. E aí ele foi, dali uns 15 dias ele entrou em contato comigo para nós gravar um disco junto, né? Que foi o último disco que ele gravou, né? Olha só. E depois ele fez mais outro disco, mas era... não era só ele, aí entrou outro junto, né? Teve uma safra de grandes artistas, né, naquela época, e que você fala fulano, todos ficou uma bagagem de conhecimento muito grande. E da família de vocês também aí, da família do vosso pai, da vossa avó aí, enfim. A gente vê a família envolvida sempre na música. Sim. Mas tem um comentário que eu gostaria do seu comentário, que é com relação a trabalhar em família na arte da música, né? Sim. Como é que funciona? Como é que é? Porque tem muito pouco isso já no mundo, vamos dizer assim. Sim. E a gente percebe que de um tempo para cá, com vocês, a carreira aumentou, mais escritórios, melhorou inclusive até o veículo de andar para poder chegar melhor nos shows e tal. Ônibus grande, necessidade e tal. Como é que funciona a gestão de vocês na área da cultura e isso envolvendo a família? Olha, na verdade, a gente sempre foi família, né? Sempre tocamos junto com a família, com os irmãos, né? E depois que nasceram os meus filhos, né? Eles, o meio musical sempre, né? Então a gente teve uma relação muito forte musical. E aí já foram aprendendo, fui passando música para eles. Eu passei a vida inteira ensinando música com meus filhos. Sim. Né? Então, depois que eles nasceram, né? Uhum. Então, como você diz assim, eles começaram comigo, né? E eu fiquei 20 anos sem gravar. Olha só. Depois que gravei com o Noel, gravei mais 3 discos e não gravei mais. Porque eles começaram a tocar e coisa e tal, comecei a me envolver com eles, ensinar. Então, eu passei 20 anos. Aí que veio o Marenco, aí naquele meio tempo veio o Chiro Missioneiro. Foi surgindo ali. Foi surgindo um monte de artistas. E tudo naquela região ali, né? Daquela região. Ficando forte, fortalecendo a região. O Mano Lima, né? Então, até inclusive o Mano queria que eu gravasse as músicas dele, né? Sim. Porque ele não conseguia, que a gravadora não queriam gravar ele na época. Sim. Né? Me lembro desse fato. Então houve uma rejeição, as pessoas não entendiam a música do Mano, né? A resistência àquele estilo, será, não será? Então, era muito cru, aquela coisa assim, né? Sim. Então, eu disse, Mano, eu acho que vamos esperar mais um pouco, eu acho que tu tem que esperar uma oportunidade, vai surgir, né? Vai acontecer. Peguei algumas músicas dele, levei para as gravadoras, ficavam me dar resposta, não me davam, né? E assim o Mano foi indo. Até que um pessoal de São Borja, lá, o Tono Pinheiro, Sim. que levantou a lebre, né? De fazer um movimento lá em São Borja para ganhar fundo para pagar um disco pro Mano, né? Olha só. E aí que deu tudo certo, né? Funcionou. Eu cheguei a gravar uma música do Mano, né? Ele queria que eu gravasse Jorge Guedes canta Mano Lima. Cantando a arte dele, vamos dizer. E aí no outro lado botar, porque a família tinha um tropilha de cavalo, né? Tinha o Marcelo Lima, o irmão dele ali, né? Que era um estancieiro. E o Mano era, como você diz, o solteiro da família ainda, né? E aí deu tudo certo, ele gravou, deu tudo certo e tá aí o Mano, né? Sim. Então a nossa região é muito forte, né? Muito Nesse forte. sentido aí. O Nego Betão teve uma gravação lá atrás e ele tocou um pouco e agora depois ele ressurgiu com uma força
bruta, assim? Como é que aconteceu isso? Você acha que a música ela tem tempo para ser lançada ou daqui a pouco do nada resgatou? Como é que foi isso? Só pra gente entender um pouquinho. Como é que é a tua visão? Eu acho assim, ó. Como é que é a tua visão sobre isso? No meu ponto de vista, o dia que nós tivermos uma mídia responsável que respeite a música gaúcha, principalmente no Rio Grande do Sul, nós não temos que esperar São Paulo tocar nossa música, nós temos que tocar para daí aqui. Eles dizer que é bom. Nós temos que começar por casa mesmo, né? Verdade. Entende? Então, no momento que hoje nós temos, por exemplo, naquela época que eu gravei os primeiros discos, eu não tinha mídia. Porque as gravadoras me gravavam por gravar, não davam muita bola, porque eles não tinha força. Tinha os artistas da gravadora. Os deles, os separados. Entendeu? A gente gravava a gente porque era uma cultura, que eles tinham que manter aquela cultura, aquela coisa toda. Sim. Então, isso aí foi. Não deixava o artista andar. Sim. Todo artista que teve oportunidade de gravar, como o Teixeirinha, né? É uma música simples também, sim, mas o Brasil cantou ela. Cantou inteira. Porque conheceu. Pegou uma gravadora na época de ponta, né? Distribuía, lançava em todo o Brasil, né? Que divulgava. O próprio Gaúcho da Fronteira, quando começou ali, foi indo, né? Então, que ano foi a primeira gravação do Nego Betão? A primeira gravação, mas aí que eu te digo assim, ó. Aí quando eu manuseei na minha mão a minha mídia. Entendeu o formato de fazer? Claro que as gravadoras estavam caindo, né? E estava surgindo as redes sociais, né? Sim. E aí eu peguei e gravei um clipe na época com o Betão, né? Eles tinha lançado a música, né? Eu disse, vamos fazer um clipe, Betão. Para o pessoal saber quem é que tu é. Na verdade, eu fui tirar umas fotos, né? Sim. Mas aí resolvemos fazer um clipe ali, o cara que gravava a máquina, me deu bem caseiro. Veio de fotografar a máquina, veio de fotografar, bota pra filmar aí. E tu dá uma escramuçada no cavalo aí, nós vamos cantar. E foi o que aconteceu. E aí que a música começou a vir, né? Sim. E aí a gente começou a trabalhar em cima. Daí quando o Grisotti, lá da RBS, me convidou para lançar a música no Jornal do Almoço. Sim. Daí eu fui, daí eu liguei pro Betão. Disse, Betão, é o seguinte, eu quero que tu escute, nós vamos fazer uma homenagem amanhã em Porto Alegre, lá na RBS, né, pra ti. Nós vamos lançar a música lá. Aí ele ficou bem parceiro, veio pra cidade, convidou os filhos e se juntaram num piquete que eles têm lá, botaram na televisão lá e assistiram. E aí que foi uma das coisas que aconteceu também, que a gente sentiu muito, né? Que no outro dia o Betão faleceu. Barbaridade. Então, aí era 8 horas da manhã, nós ficamos sabendo da morte do Betão, né? E na cheia deixou em Porto Alegre, não podia voltar. E aí eu liguei pro Grisotti avisando ele que o Betão tinha falecido. E o Grisotti pediu para me levar ele lá para fazer uma entrevista com ele lá em Santo Antônio das Missões. Né? Para entender a história. Para mostrar mais aquele gaúcho, né? Sim. E aí o Grisotti ficou muito sentido, né? E aí botou como notícia a morte do Betão no outro dia. Um dia foi o lançamento da música, no outro dia a notícia da morte dele. Né? Que coisa, hein? Então isso aí chamou muita atenção no estado, né? Do Rio Grande do Sul. O Betão, um homem simples, um homem rude, né? Tinha uma amizade fora de sério, né? Ele vivia entre o rico e o pobre, entendeu? Porque ele era pobre, né? Mas ele ajeitava, ele era capataz de estância, um peão não estava bem, ele ajeitava, falava com o patrão, olha, vamos ter que melhorar um pouquinho, uma coisa para esse rapaz aqui, porque eu não gosto que empregado fique falando mal do patrão para mim. Sim. Né? E nem o senhor pode falar mal de um peão, senão você tem que largar, se não está satisfeito com ele. E ele também, se não estiver contente, tem que sair, né? Porque eu não posso trabalhar com uma pessoa com problema. Então ele sempre ajeitava esse meio de campo assim, né? E todo mundo queria bem ele, né? Então foi uma pessoa que foi homenageada e o pessoal reconheceu, né? Que ele realmente era aquele tipo de pessoa, né? Que valia a pena fazer uma homenagem, né? Era um gaúcho de verdade. Né? Olha só que legal. Bom, gente, a gente teria assim causos, histórias, perguntas para fazer,
muito tempo aqui, mas está na hora do seu Jorge entrar no palco. Então a gente vai encerrando por aqui, agradecemos muitíssimo em nome da Associação Parque Farroupilha esse tempo, a gente sabe que vocês estão andando bastante, é um momento realmente de bastante agenda, é bastante corrido, sofrido, Sim. peleado, e eu sempre digo que o artista, quando ele sobe ali no palco, as pessoas não sabem que o cara já tocou 30, hoje já se apresentou inclusive, longe da nossa cidade, tem esse deslocamento, toda essa preocupação logística e tem que chegar ali, parece que eles pensam assim, não, veio de casa aqui para tocar para nós, né? Tá descansado, cidadão. Então assim, a gente agradece muito em nome da nossa associação, realmente, estamos muito felizes e que a gente deseja muita sorte. Muito obrigado. Nessa caminhada e bom show também hoje aqui para nós. Que Deus ilumine. Terceira vez em Chapecó. Essa família fantástica. Obrigado. Obrigado. Lá vem o nego Betão, que gira e bala